Durante a sessão da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal, que aprovou a audiência pública para ouvir os jornalistas responsáveis pela divulgação dos Twitter Files Brasil, o senador Magno Malta fez um diagnóstico sobre o papel da velha imprensa na perseguição política e censura a conservadores, expondo os motivos pelos quais esses profissionais apoiam a censura e a tirania do ministro Alexandre de Moraes. O senador lembrou que vem denunciando o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal há muitos anos e apontou: hoje nós estamos vendo esse ativismo judicial no Brasil, em que um poder se sobrepõe aos outros poderes e chegamos ao cúmulo do cúmulo, que é um homem que, em nome de um poder, um homem, subjuga todos em nome da democracia. Um rótulo que foi sequestrado. Esse rótulo de democracia foi colocado exatamente no rosto de quem é antidemocrata. Magno Malta reiterou o desafio que tinha feito a Moraes da tribuna, pedindo-lhe que apresente os documentos que mostram quais ordens deu às redes sociais antes que Elon Musk mostre. Ele disse: é um conselho que eu lhe dou. É um conselho que eu lhe dou porque o mundo hoje fala sobre essa aberração, sobre essa anomalia que o Brasil está vivendo, sobre esse striptease jurídico que o Brasil está fazendo, esse striptease jurídico que o Brasil está fazendo em praça pública. O senador rebateu a narrativa de que a revelação das informações do Twitter Files atentaria contra a soberania nacional, dizendo: soberania nacional é quem pega as Forças Armadas e faz com que seus comandantes deem continência para Maduro. Isso é violação e desrespeito à soberania nacional. Ele ironizou os ataques feitos a Elon Musk por sua riqueza e comparou com o bilionário George Soros, apontando: esse cidadão chamado George Soros tem todo o respeito e a vênia da velha mídia flanelinha passadora de pano. Magno Malta lembrou que George Soros destinou milhões a certos veículos de comunicação brasileiros e disse: eles já nem ficam mais vermelhos, não tem nem sangue no rosto para poder falar asneiras e passar informação, por isso que não querem, porque as informações chegam, eles não são mais donos da informação, não são mais os donos da informação. As redes sociais, o que se está falando hoje naquele famoso Jornal da Noite, o povo já sabia ontem, já sabe de manhã. Enfim, esse monopólio da informação foi perdido. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. De fato, nós estamos vivendo dias difíceis e, para mim, que estou aqui nessa casa pela terceira vez, senador Flávio, e que venho denunciando desde o começo do meu mandato essa dilapidação do nosso arcabouço jurídico, essa ascendência, esse crescente do ativismo judicial no Brasil. Chegou num ponto e eu denunciei o tempo inteiro. Nas sabatinas aqui no Senado, eu sou um dos poucos que ao longo do tempo que aqui passei, não me assentei na CCJ para elogiar currículo. Porque currículo todo mundo tem. Ninguém é indicado para ser ministro do Supremo sem ter currículo. É tanto que quando eles chegam no meu gabinete, os que eu recebi, com o currículo para me entregar e tal, em forma de livro e tal, eu dizia, não precisa deixar aqui não, leva, guarda lá, porque aqui eu vou acabar jogando fora, porque esse é o currículo. E ninguém precisa de apresentar currículo. Você foi indicado porque currículo você tem. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que você fala. Eu quero saber quais são suas convicções a respeito desses assuntos. Só que eu farei na sabatina, porque é um TCC. O senhor não vai fazer TCC com o senhor aqui dentro do meu gabinete. Então, por isso que eu sempre sabatinei e falei do ativismo judicial e posso repetir cada palavra e cada resposta de cada um que foi sabatinado nessa casa. E afirmo, sem medo, de que eles mentiram aqui. Hoje nós estamos vendo esse ativismo judicial no Brasil, onde um poder se sobrepõe aos outros poderes e chegamos no cúmulo do cúmulo, que é um homem que, em nome de um poder, um homem subjuga todos. Em nome da democracia, um rótulo que foi sequestrado. E esse rótulo de democracia foi colocado exatamente no rosto de quem é antidemocrata. Aqueles que lutaram pela ditadura do proletariado, e segundo Fernando Gabeira, o sequestrador do embaixador americano, que é isso, companheiro? Ele diz, nós nunca lutamos
por nenhuma democracia. Nós lutamos por ditadura. E o outro diz assim, se os militares fez mal a nós fizemos muito mais a eles. Mas a gente queria a ditadura. Agora está aí, a ditadura do proletariado está no poder. Quando se estende dentro do Senado da República um tapete para receber José Dirceu. Assim, ou Jesus volta, ou não sei mais o que fazer. Então, a denúncia feita, o que foi feito por esses dois jornalistas, um trabalho jornalístico, a quebra do nosso ordenamento jurídico, que já vem há muito tempo, diz respeito a isso, e a plataforma, e no texto, um dos textos diz, para que a plataforma se torne uma farejadora de crime, para poder dar de volta o retorno para que isso possa virar legalidade. Agora, ontem na tribuna, eu fiz um desafio ao ministro Moraes, e vou fazer de novo aqui ao ministro Moraes, que ele se antecipe ao Elon Musk, com toda a documentação legal. Se é legal, está dentro do ordenamento jurídico, não tem problema mostrar o que ele mandou para a plataforma antes que Elon Musk mostre. Porque Elon Musk também pode não estar blefando. E se estiver blefando, aí está errado. Mas que ele mostre. E mais do que isso, em terceiro lugar, a vida dos brasileiros. A integridade física deles e da família. Porque eles estão sendo agora intimados pela Polícia Federal. E nesse ritmo que nós vamos, esse trem descarrilhado, eles podem sair de lá presos. O Clezão morreu nas vísceras do Estado. Esses poderão pagar o preço nas vísceras do Estado também. Então, necessário se faz que o Elon Musk mostre, de fato. E o ministro, se tiver certo, faça isso primeiro, ministro. É um conselho que eu lhe dou. Porque o mundo hoje fala sobre essa aberração. Sobre essa anomalia que o Brasil está vivendo. Sobre esse striptismo jurídico que o Brasil está fazendo. Esse striptease jurídico que o Brasil está fazendo em praça pública. Então, acho que essa audiência pública, e agradecendo esses dois jornalistas que corajosamente ficaram aqui no Brasil para poder dar explicações, para que nós entendamos mais de perto. E a gente percebe que a velha mídia, que tem vocação para franelinha de passar pano, agora estão dizendo, os franelinha, que é só um milionário, né, que gosta de brincar com dinheiro, que está mexendo na soberania e na paz do Brasil. Paz do Brasil? Que paz do Brasil? Democracia relativa. Humanizando os pequenos crimes. Fuga de presídio de segurança máxima nunca se viu no Brasil. Quando você só tinha Tremembé e não tinha esses outros presídios, como lá em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, nunca se houve, nunca aconteceu fuga. E hoje nós estamos vivendo dias absolutamente difíceis. Soberania nacional. Soberania nacional é quem pega as Forças Armadas e faz com que os seus comandantes dê continência para Maduro. Isso é violação e desrespeito à soberania nacional. Um milionário brincando com a soberania nacional com o seu dinheiro. Não, eu quero falar de outro milionário chamado Jorge Soros. Esse é um rapaz, é um menino novo, e esse é um velho descabeçado que financia a esquerda no mundo, a legalização de drogas. Ele é o financiador. E, aliás, o megafone dele no Brasil chama-se Fernando Henrique Cardoso. É o financiador da legalização do aborto. É o financiador da esquerda no mundo. E isso sim é ataque à soberania. E esse cidadão chamado Jorge Soros, esse tem todo o respeito e a vênia da velha mídia franelinha, passadora de pano. É só ver quantos milhões, senador Flávio, quantos milhões foram destinadas a esse grande veículo de comunicação, o maior de todos eles, que eu me recuso a falar o nome,
E eu vejo na rede social os recortes só para dar risada de como as pessoas, assim, não dá nem porque a gente vai fazer propaganda do como é que é aquele que se passa na cara de pau? Óleo de peroba. Óleo de peroba. Eles já nem ficam mais vermelhos. Nem sangue no rosto para poder falar asneiras e passar informação. Por isso que eles não querem, porque as informações elas chegam, eles não são mais donos da informação. Eles não são mais os donos da informação. As redes sociais, o que estão se falando hoje, naquele famoso Jornal da Noite, o povo já sabia ontem, já sabe de manhã. Então esse monopólio da informação foi perdido. Agora, alguém ouviu dizer aí que o filho do Lula deu uma cotovelada na mulher? Os passapano, eu vi uma passando pano, assim, mamãe me acorde, passando pano, de um jeito, ela disse assim, ó, Luiz Cláudio, esse Luiz Cláudio é o Corrico, ele promovendo futebol americano no Brasil, que é a empresa dele, eu nunca vi o campo de futebol americano no Brasil, mas tudo bem, ele ficou rico assim, o cotoveleiro, né, tal, esse menino é tão calmo, um menino tão sereno. Eu nunca imaginei que Luiz Cláudio pudesse ter se casado com essa moça que vai... É só olhar o perfil dela no Instagram, ela de batom, né? Assim, mostrando, fazendo pose com o cabelo e não sei o quê. Então, a moça é uma médica. Essa desclassificação, desconstrução das pessoas para que a narrativa vire verdade. Quer dizer, se Luiz Cláudio é calmo, deu uma cotovelada na mulher, pensou se fosse nervoso? Então é isso que nós estamos vendo nessa velha mídia, né? Mas tudo na vida tem limite, minha mãe dizia, dona Dadá, que tudo demais é sobra, senador Marinho, tudo demais é sobra. Para tanto, essa audiência de amanhã será absolutamente importante. Eu precisava fazer esse comentário, abrir o meu coração e dizer que tem um confronto. Não há nenhuma violação do almoço da lei no Brasil, não há. E se o ministro fez dentro do ordenamento jurídico, é hora dele vir a público, ao invés de colocar o rapaz no estômago do elefante, que ele sabe que nunca vai conseguir botar a mão nesse rapaz, ele sabe que nunca vai chegar perto desse rapaz, ele sabe que isso tudo é fumaça. É hora dele se manifestar. Eu acho que o plenário da CCJ vai estar vazio amanhã também, senador Marinho. Eu sugiro que nós façamos lá amanhã, 10 da manhã, essa audiência pública para que nós possamos ouvir os... Temos. Vamos votar os requerimentos. Vamos votar os... Senhor presidente, essa aprovação ela é essencial, porque vai permitir que seja dado voz a uma denúncia gravíssima que ocorreu no nosso país recentemente, secundada posteriormente pelo senhor Elon Musk, de que houve, durante o processo eleitoral, uma interferência neste processo por parte do Poder Judiciário. É evidente que não cabe a nós fazer pré-julgamento, mas como sociedade, como detentores de cargos públicos, como membros do Parlamento Brasileiro, em especial do Senado da República, nós não temos nenhuma opção se não tomarmos a atitude de ouvirmos aqueles que fizeram a denúncia para que os órgãos competentes façam a devida apuração. A forma como o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia nos causa espécie, nos causa espanto e, ao mesmo tempo, uma certa indignação. Porque, ao receber a denúncia, senhor presidente, o presidente do inquérito, o ministro Alexandre, ao invés de mandar apurar a denúncia, mandou abrir o inquérito contra quem fez a denúncia. Olha que inversão do processo judiciário em que o Brasil está submerso, está exposto. Então, nós precisamos entender o que de fato há por trás dessa situação. Ontem, hoje,
Nos últimos 3 dias, na verdade, todos os grandes jornais, essa imprensa maestrã que está numa zona de conforto, né, começou a falar a respeito desse debate tão essencial na nossa democracia ocidental, que é a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, o livre-arbítrio, que é um pilar extremamente importante das nossas democracias liberais, com valores ocidentais, éticos, cristãos, morais, e que estão sob ataque. Veja o que está acontecendo na Europa. Recentemente, a Escócia aprova uma lei que permite que a polícia adentre a residência do cidadão para verificar se nos aparelhos, nos telefones, nos tablets, há algum discurso, entre aspas, de ódio. E essa definição do que é ódio ou desinformação é definido por um grupo de burocratas iluminados. Porque na hora em que alguém ou algum espectro ideológico ousa discordar do pensamento que vem de cima para baixo de quem governa o país no momento, ele passa a ser um subversivo. Aliás, foi alcunhado uma espécie de rótulo, né, de carimbo, fascista. E esse fascismo, segundo a Venezuela, que é o país mais próximo aqui do nosso presidente Lula, né, que chama o Maduro de irmão, esse fascismo está definido numa lei que já foi aprovada em primeira volta lá na Câmara dos Representantes do Senado da República, como alguém que defende o liberalismo, o empreendedorismo, que tem valores conservadores. Então ele é fascista. Então nós somos fascistas. E olha onde nós vamos chegar. Então, nós precisamos urgentemente colocar esse debate no lugar certo. E o lugar certo é de acordo com a Constituição brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preceitua como elemento essencial da humanidade, da cidadania, a liberdade. Então, quando há uma tentativa-se de desclassificar quem acusa, o arauto da má notícia, o mensageiro, ao invés de se debruçar sobre a mensagem ou sobre a denúncia, há uma clara inversão, né, do processo de averiguação, de escuta, de entender o que está por trás disso. Então, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência pela solicitação que Vossa Excelência faz, ao colegiado pela pronta aprovação, e nós estaremos aqui amanhã, senador Magno Malta, senador Girão, senador Flávio, para fazermos a discussão que o Brasil espera que todos nós façamos, e deixando como norte, como luz, como farol a liberdade. Senador Flávio. Está autorizado. Presidente, parabenizar também a aprovação desse requerimento aqui na comissão, em função do que foi denunciado e a partir do momento que nós tivermos acesso ao que foi dito que existe sobre esses arquivos do Twitter, sobre a forma como decisões eram tomadas por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, isso trouxe uma luz sobre o que está acontecendo aqui no Brasil por parte de todo mundo. Algo que todos nós aqui presentes nessa comissão, nesse momento, denunciamos há vários anos, e resignados, e até com uma certa sensação de impotência, presidente, porque nós somos minoria aqui no Senado. Então, muita coisa que nós gostaríamos de fazer, infelizmente, a realidade nos impede que façamos mais. Então, esse é um importante passo que deve ser dado, porque se discute muito, o Elon Musk, senador Mourão, está atacando a soberania do Brasil. E não é nada disso, tem um debate muito anterior a esse, e parece que a esquerda, na sua falta de intelecto para discutir algumas questões, simplesmente vira a página e não entra no mérito de como esses inquéritos estão sendo conduzidos há mais de 5 anos no nosso país. Estou falando do inquérito das milícias digitais, que foi ramificado do inquérito das fake news. Esse é aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, numa interpretação, no meu ponto de vista, completamente equivocada, mas é assim que se faz, senador Magno. Alguém toma uma decisão sozinho, depois vem o plenário e requenta, e dá uma forma de legalizar esse ato ilegal que foi feito, a gente é obrigado a aceitar.
E a gente vem denunciando há muito tempo que não é possível que uma pessoa seja a relatora, o ministro prevento para tudo que acontece no âmbito de rede social, porque cabe tudo dentro desse inquérito. Cabe tudo. Qualquer discussão que ocorra numa rede social, de ofício, esse relator atrai para si a competência, não houve Ministério Público, faz um processo seletivo de escolha quem vai ser investigado, porque isso só tem acontecido não coincidentemente com parlamentares de direita, e escolhe quem vão ser os policiais que vão investigar. Ele próprio, em várias vezes, é a vítima. Mas é um processo completamente inconstitucional. E acontece de novo agora com a situação do Elon Musk, um cidadão que é sul-africano, uma empresa estrangeira, que, no meu ponto de vista, nem crime cometeu ao questionar o ministro sobre o excesso de censura que ele vem praticando. Se ocorreu o crime, foi fora do Brasil. Uma pessoa que não tem foro por prerrogativa de função e, mais uma vez, acusa o relator, que nesse caso passou a ser uma vítima. Então a própria vítima escolhe quem ele vai investigar, quem vão ser os policiais que vão investigar, e ele é que vai dar o ritmo dessa investigação, ele é que vai decidir no final e vai condenar. Isso não é, de forma nenhuma, não para de pé querer dizer que isso está dentro do nosso arcabouço jurídico no Estado Democrático de Direito. Então vai ser muito saudável que aconteça essa audiência para que esses jornalistas possam vir aqui, dar informações, dar subsídios a nós, senadores, para que nós possamos tomar as medidas legais cabíveis. Porque a gente não pode se igualar ao que é feito de errado, senador Magno Malta. Sem saber exatamente o que está acontecendo, toma providência e passa a percepção para a população que é uma vingança. Não é uma investigação, não é um processo sério, dentro dos parâmetros legais. Então, está de parabéns essa comissão para que nós possamos colher subsídios e, a partir daí, tomar as providências que sejam cabíveis, porque não adianta a gente querer investigar e punir o mensageiro. Ignora-se o conteúdo do que ele falou. Quem é que vai investigar se aquilo que ele falou é verdade? Porque de ofício isso não acontece. Então nós vamos provocar e vamos querer saber a resposta oficial das autoridades brasileiras. Obrigado, presidente. Senador Mourão.